Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação deste sábado, né? E eu estou aqui agora com o Raul Nascimento, né? Ele que é trabalhador, né, da Pro Guaru, né? Uma categoria importante que está em luta aí todo apoio aos trabalhadores, e ele vai contar um pouquinho, né, da experiência da categoria e também um pouquinho da experiência dessa luta importante, né, como falei, um dos objetivos do canal é dar voz, né, aos trabalhadores e nada mais importante, né, fazer com que essa categoria se expresse. Tudo bem, Raul? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Beleza? O áudio tá legal? Tá legal. Bacana. Bom, meu nome é Raul, tenho 34 anos, moro um bom tempo aqui na cidade de Guarulhos, mas já morei em outras cidades também, e trabalho na empresa há 6 anos, né? Sou assistente administrativo e também gosto muito aí de discutir política, de fazer luta social, né? De participar aí das lutas dos trabalhadores. Então essa não é a primeira luta que eu participo, né? Participei muito tempo aqui em Guarulhos no movimento Passe Livre, na luta aí dos estudantes aí contra o aumento da tarifa, também do aterro sanitário, né? Que estão tentando implantar um aterro, que estão conseguindo, na verdade. Participei da ocupação das escolas, né, junto com os estudantes estaduais do estado de São Paulo, também participei da ocupação da Câmara dos Vereadores aí contra a PEC 32. Enfim, né, quem faz militância política sempre está participando de alguma luta, enfim. E essa calhou de ser uma luta muito grande, né? Essa é uma luta que impacta aí milhares de trabalhadores e toda a vida da cidade, né? Altera toda a dinâmica, né? Essa luta da qual eu estou falando é a extinção da maior empregadora da cidade, que é a empresa Progresso e Desenvolvimento, né? Que a gente chama de Proguaru. Essa empresa aí emprega quase 5 mil trabalhadores, 4.700 trabalhadores, faz diversas obras na cidade, né? De zeladoria, cuida da cidade, né? Da limpeza, do combate à enchente, pequenas obras. Então, essa é uma luta aí, acho que talvez a maior luta que eu já participei na minha vida. Certo. Então, eu queria que você falasse mais desse fechamento da ProGuaru, né? O que tá por trás disso, que você explicasse um pouco mais o que está acontecendo, o que está pegando com. Olha, sendo bem direto, o que está por trás é óbvio, é ganância por parte do prefeito, né? Não tenho a menor dúvida. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de escrever um artigo, eu até te mandei no Zap, né? Escrevi um artigo demonstrando que é uma farsa o que eles estão fazendo, né? Ele argumenta desde o início, inclusive não está no artigo, mas eu vou adicionar, ele argumenta que no projeto de extinção, do lei de extinção, no estudo da FIP, que foi de mais de 2 milhões, foi de 2 milhões de reais, que a empresa ela é cara e que empresas privadas ficariam mais baratas. É o mesmo argumento sempre, né? Mas não bate, porque agora que saiu as licitações, está por mais de dobro do valor que a nossa empresa faz. Então, o argumento de que a empresa privada ia fazer com menor custo é mentiroso, né? E também dizer que faz com maior qualidade também não faz sentido. A nossa empresa presta serviço 42 anos, né? Geralmente, empresas privadas têm muitos problemas com IPIs, com estabilidade do emprego. Então, dizer que o serviço também é de má qualidade também não cola, né? Então, o que tem por trás aí é ganância, um objetivo mais ideológico, né? Conectado aí com o Paulo Guedes, com o tipo econômico do Paulo Guedes, de privatizar, terceirizar e deixar mais rico quem já é rico, né? É isso. Certo. E que forma, então, né, que esse fechamento da empresa pode prejudicar a população de Guarulhos? Fácil. A Proguaru ela é de propriedade da prefeitura. A prefeitura é proprietária da Proguaru, tem 99% das ações, porque a nossa empresa a gente chama de pública, né? Mas na verdade é uma empresa mista.
que 1% das ações são dos acionistas que não têm lucro, né? Como a empresa não passa para o verde, né? Está sempre ali em déficit, porque é uma empresa social, os acionistas não têm lucro, mas tem acionista para ser uma empresa mista. E a prefeitura é a proprietária majoritária, 99%. E aí, ser de propriedade da prefeitura, dispensa licitações. Então, quer dizer, qualquer tipo de coisa que precise fazer, a Proguaru pode fazer de uma forma muito veloz. Né? A prefeitura tem uma empresa para fazer uma pequena reforma, para fazer um combate a uma enchente rápida, de forma emergencial. Então, quando tem uma enchente, chama para o Guaru, chega antes da Defesa Civil, para você ter uma ideia. Então, essa é uma questão. Né? A gente tem aqui em Guarulhos também uma grande usina de reciclagem, coisa que poucas cidades têm, nem São Paulo tem de forma integrada. A usina ela gera economia para a cidade de até R$ 1 milhão, uma coisa desse gênero. Assim. E tem a questão ambiental, né? Pega o entulho, né? Tritura e volta para as obras públicas. Fora a questão do emprego também, né? Que você fala, mas isso não é serviço, mas é uma função social. Uma empresa que consegue absorver quase 5 mil trabalhadores, ela mexe com a lógica econômica e social da cidade. O dinheiro circula na cidade, para começar, né? Que essas empresas que estão contratando agora são de fora. Uma, por exemplo, é da Bahia, outra tem uma cidade que eu nem sei o nome, né? Então, a economia local também se fortalece. E o emprego, né? Então, muita gente que teria dificuldade no mercado de trabalho tem na Proguaru como um emprego um tanto quanto mais estável e para melhora da sua vida. Então, são diversos fatores, né? Diversos fatores aí que impactam socialmente na cidade. Fora a questão, só para finalizar, fora a questão dos impostos, né? Porque se isso é mentira, se ele está mentindo e essas empresas vão impactar o dobro, vai impactar no orçamento também, diretamente do munícipe, que vai pagar mais caro, né? Não à toa. Você não é daqui de Guarulhos, né? Você é de que cidade? Sou de São José dos Campos, mas eu conheço a história da Proguaru, até porque que eu já prestei concurso para ir já. Que legal, que bacana. Você prestou concurso para cá. É. Bacana. Então, e, outra coisa também, eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio, estava falando dos recursos, né, da questão dos impostos, né. Então é isso, também vai onerar os cofres públicos da... lembrei o que eu ia dizer. Ele fez agora uma taxa de lixo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele onera os munícipes, olha só, é uma perversidade. Ele onera duas vezes. Então, ele vai gastar mais os cofres públicos, mesmo mentindo, falando que ia ser menos, e agora vai criar uma taxa do lixo, aumentando os custos diretamente da população. Quer dizer, ele vai ter mais recursos, ele vai tirar mais recursos da população. Então, o objetivo é entuchar de dinheiro os milionários daí, de grandes empresários. Vai saber que tipo de acordo político tem a nível nacional, que eles devem se reunir e falar, não, vamos sugar aqueles munícipes da cidade, vamos pegar tudo que tem dinheiro. É o que a gente chama em várias cidades de máfia do lixo, né? Eu não sei porque tem uma máfia, eu não sei o que acontece. Tem a máfia do lixo, a máfia do transporte, né? Acho que é por conta dos contratos milionários, né? Muita grana, então eles ficam, ó, de olho. Sim, e, Raul, agora vamos tentar dar uma aprofundada nessa discussão nossa aqui, né? Esse fechamento de uma empresa, né, pública, ou 99% pública, né, pode ser tá dentro da lógica da política neoliberal, e eu queria que você explicasse, inclusive, para o ouvinte, né, se o trabalhador da ProGuaru escutar também, o que significa essa lógica neoliberal? Então, sim, né? Totalmente conectado aí com a política do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. O outro ministro do Meio Ambiente, que já não é mais ministro, que é o Ricardo Salles, ele falou que tinha que aproveitar a pandemia para deixar a boiada passar. Mas ele estava falando da Amazônia, né? Quer dizer, aproveitar a pandemia que a gente tem dificuldade de mobilização para poder passar todo tipo de projeto neoliberal. É isso que você fez a pergunta, neoliberal.
que às vezes acaba sendo um conceito, uma palavra, e as pessoas não entendem. Gente, neoliberal vem desde lá de trás. Eu lembro de um país em específico, que é o Chile, num golpe militar, que foi o Pinochet. Então, você tinha antes do Pinochet ali, o Salvador Allende foi um candidato à presidência lá e ganhou, com uma política mais social, né? Porque quando você tem algo público, você pressupõe que aquilo é universal, a escola pública é de todos, a escola particular é de alguns, né? Então, o projeto mais social é sempre priorizando os serviços públicos e os servidores, porque os servidores públicos têm um mérito real, né? Não tem assim, você é de esquerda, você não entra na minha empresa. Não, faz um concurso, então é muito mais justo, né? Então, o contraponto do neoliberalismo é uma sociedade mais justa. Já o neoliberalismo, né? Ele pensa a sociedade do ponto de vista dos empresários. Então, com o Estado fraco e com empresa para tudo quanto é lado, né? Então, com empresa para tudo quanto é lado, é menos serviços públicos e menos servidores, né? É uma sociedade dirigida pelas empresas. Inclusive, o presidente Bolsonaro está tentando alterar toda a Constituição brasileira para tirar tudo que é social, tudo que é público, né? Tudo que é público. Então, o neoliberalismo ele pensa a sociedade e o Estado mínimo, né? E as empresas máximas, vamos dizer assim, né? Claro que a violência também é máxima, né? Porque daí gera revolta e precisa de forças policiais para tentar barrar possíveis motins e revoltas populares, né? Acho que eu defini bem. O que você acha? Acho que foi bem, sim. E como que é a situação do trabalhador da Proguaru, né? Porque me chama muita atenção, porque, né, os que estão do lado de lá, né, falam que o trabalhador, né, funcionário público é um cara privilegiado, que tem alto salário, mas quem já passou o setor público sabe que não é bem assim, né? Inclusive, quando eu fiz o concurso da ProAru, me assustou um pouquinho, né, o salário, né? E eu queria que você falasse um pouco mais como que é a situação do trabalhador da ProAru. Os salários não são elevados, né? E o que é ruim, é claro. A gente desejaria melhores salários. Não quer dizer que a empresa não tem problema. A empresa tem muito problema. Ela tem muito problema. É uma empresa com muita intervenção política, né? É uma empresa que, por ter intervenção política, não tem plano de carreira. Tem muito problema, muito. Mas mesmo assim, ainda é muito melhor do que o desemprego na cidade, é muito melhor do que a submissão a trabalhos no mercado de trabalho que são racistas, que são preconceituosos com as mulheres que têm filhos ou que são solteiras, ou por ser mulher, por exemplo, ou ser da periferia. Então, o emprego público ainda é melhor que esse tipo de emprego, né? No entanto, os salários são baixos, não para todas as categorias. A minha categoria, por exemplo, eu sou assistente administrativo. O salário lá é de R$ 2.200, né? Né? Algo muito baixo, mas também não é alto, né? É um valor que dá para você viver aí com a corda no pescoço, vamos dizer assim. Mais os salários, por exemplo, de varrição, os salários de ASG, né? ASG é auxiliar, serviços gerais, por exemplo, é na ordem de R$ 1.200, R$ 1.100, outros. Então, é um valor baixo, e que eu acho que o prefeito deveria ter vergonha de extinguir uma empresa que já paga pouco, né? Quer dizer que não onera os cofres públicos. Agora, é claro que também tem a questão social. Uma empresa, pensa comigo, ó, o raciocínio, uma empresa que tem cargos com valores baixos é uma empresa que emprega fácil pessoas que precisariam desse emprego. Eu acho que o problema não é ter os cargos de baixo salário. O problema é não ter uma expectativa de subida na empresa, de plano de carreira. Porque vamos supor, vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Esse valor que eu recebo agora era menor, porque alterou o cargo. Eu era auxiliar administrativo. Aí, por uma questão na justiça, trocou todos os cargos para assistente administrativo, né? E alterou o valor, alterou o salário. Quando se alterou, quer dizer que se elitiza o cargo. Então, quando tiver bom, não sei se vai ter a empresa agora, né? Mas se tivesse um próximo concurso, o perfil de entrada dessas pessoas já não seria o mesmo perfil. Concorda comigo?
seria um perfil um tanto quanto mais elitizado, com mais estudo, ou que já tivesse um outro trabalho que já ganhasse até um pouco melhor e tal. Então, se a empresa tem também esse papel social de estar absorvendo desempregados na cidade, então, até que o baixo salário, eu estou fazendo uma reflexão, não estou nem dizendo que é verdade ou que todo mundo concorda, né? Estou pensando aqui. Até que ela cumpriu um papel importante de segurar a barra no desemprego, né? Sim, e acho que seria importante colocar aqui, né, já que você falou de desemprego, né, a gente está numa situação econômica no país muito difícil, né, de alto desemprego, né, tava vendo aqui algumas fotos, algumas notícias da internet, que agora estão começando a vender osso, né, para as pessoas comerem e tal. Como que está a situação aí de desemprego em Guarulhos, Raul? Eu não tenho acesso aos índices, né? Eu não tenho acesso assim, eu não decorei, não tenho na minha cabeça aqui de cabeça. Mas o que a gente sabe é que o desemprego está altíssimo, né? No Brasil já passou da casa de 14 milhões de pessoas, né? Eu acho que é o índice mais alto acho que da história aí do país, né? Com também a fome retornando aí para os lares brasileiros, né? Mas com certeza, se a gente fizer uma pesquisa aqui no Google agora, a gente já acha. Com certeza o desemprego está bem elevado. O que a gente vê nas ruas de Guarulhos é uma elevação na quantidade de moradores de rua, Estou falando da percepção agora, né? Os amigos com problemas econômicos, né? Um amigo, pô, tô desempregado e tal. E aí todo mundo se ajuda, né? Cada um ajuda o outro, vê o que pode dividir, etc. Então o quadro é esse, é um quadro de calamidade pública, né? Desemprego batendo aí casas gigantes aí, a quantidade. E o que é mais maluco, o governo, ao invés de pensar, puta, todo mundo com problema, vamos pensar como a gente soluciona? Falei, não, vamos pensar como a gente se aproveita dessa fragilidade para ganhar mais dinheiro, ficar mais rico. Então, os ricos no Brasil ficaram mais ricos durante a pandemia. A quantidade de bilionários aumentou. Coisa absurda. Sim, essas empresas, com o fechamento da Broguaru, quais são as empresas que vão substituir, né, o serviço que a Broguaru faz? E eu queria que você falasse um pouco, né, se as condições de trabalho, de salário dessa nova empresa, né, vai ser a mesma coisa do que da Broguaru ou não? Não dá para saber. O que a gente sabe de históricos aí é que empresas terceirizadas tendem a precarizar mais os trabalhadores, né? Tem uma rotatividade maior de trabalho, nem sempre oferece IPIs. Quantos casos que a gente não tem aí de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, né? Que só, é fácil, só pesquisar na justiça quantas empresas não são processadas por isso, né? Mas não dá para a gente adiantar, está em processo de licitação ainda, homologação, né? Pregão eletrônico, licitação, mas em breve a gente vai saber. O que a gente tem visto em outros setores é que sempre o serviço é ruim, a empresa costuma paralisar o serviço em determinado momento, às vezes por falta de pagamento ou por conta de outra questão, e os trabalhadores também não são bem nem remunerados, nem muitas vezes têm as condições devidas, como IPIs e etc. Então, o quadro é de mais grana para o patrão, né? Porque é mais caro o serviço e menos qualidade e menos aí bem-estar dos trabalhadores, né? Sim, e como que está a situação aí da empresa com a pandemia, né? Como que os trabalhadores estão se Sim. virando? Não, esse foi um dos problemas que, bom, enfim, é uma lei federal, né? Muita gente foi afastada por conta da pandemia, muita gente, né? Mas muitos falecimentos também, né? Por conta do Covid, enfim. Mas a empresa, ela combateu o coronavírus na cidade, né? Foi essencial para o combate ao coronavírus na cidade, essencial. Ela faz a limpeza de todas as escolas, UBSs, né? Então, o combate do coronavírus em Guarulhos é mérito da ProGuaru. Teve um país, né, que fez um museu em homenagem aos trabalhadores que combateram o Covid, né? Em Guarulhos a gente recebeu aí o troféu Pé na Bunda, né? Certo. Você vê.
E como que está a situação aí da greve? A greve a gente está, bom, quinto dia ontem, né? Hoje é sábado, então alguns setores trabalham hoje, então acho que pode considerar que hoje é um dia de greve também, né? Hoje, então a gente está no sexto dia de greve, né? Então amanhã, domingo, retornamos aí segunda-feira. A adesão tem abaixado um pouco, os atos também, é difícil, né? Principalmente por conta dos baixos salários, muita pressão, mas a perspectiva é aí de continuidade, né? Bom, pressionando o prefeito a gente está, né? E quais são as próximas ações que vão ter em Guarulhos na próxima semana? Muito bem. Segunda-feira tem ato na Getúlio Vargas, né, que é o centro de Guarulhos ali, 10 horas da manhã. E é isso, né? A gente vai tirando nas atividades. Junto da greve, tem também uma iniciativa inédita no Brasil, que é a chamada de um referendo popular, né? O referendo popular, para quem não sabe, é um instituto, um mecanismo, né, que tem na Constituição Federal, e na lei orgânica da cidade, né? Porque o nosso governo, nossa forma de governo, a gente chama de Estado Democrático de Direito, né? Quer dizer que, se você pega a Constituição brasileira, logo no artigo 1º está lá, todo o poder emana do povo. Se todo o poder emana do povo, emana como? Emana de forma direta e de forma indireta, né? De forma indireta pelos governadores, prefeitos, vereadores, e de forma direta pelo referendo e pelo plebiscito. O plebiscito é para criar leis novas e o referendo é para barrar leis que já foram feitas, que é o nosso caso. Então, a gente recolheu aqui em Guarulhos 15 mil assinaturas dos eleitores de Guarulhos. 15 mil, a gente precisava só mais ou menos de 9 mil, um pouco menos, né? Que é 1% dos eleitores. E a gente entregou na Câmara dos Vereadores, que entregou no TRE. Mas a justiça burguesa, né, tá dando uma segurada aí, porque eles têm muito contatos, na verdade, né? Os ricos, eles conversam entre eles, né? Tem contato com o policial federal, tem um não sei o quê, um delegado, um juiz, né? E eles ficam segurando. Então, a, a, a resposta, que teve uma negação por hora do TRE, muito ruim, porque ela disse que a nossa iniciativa deveria passar no plenário da Câmara dos Vereadores, coisa que não tem a menor lógica, não faz sentido você chamar um referendo contra a decisão da Câmara dos Vereadores e ter que passar o referendo na Câmara dos Vereadores. Não tem lógica, não faz sentido. Então, eu acho que a nossa iniciativa ela é forte, mas eles ganharam tempo, né? Muito parecido aí com o caso do Lula, né? Que um monte de condenação, prenderam o cara, ficou lá 2 anos, mas com o tempo foi caindo um por um, porque não tinha sustentação a longo prazo, né? Enfim. E quem é o sindicato aí da ProGuaru? O sindicato aqui é o STAP, né, que é ligado à força sindical. Então, quem é mais experiente na política sabe que não são tanto de combativos e de mobilização, né? São muito bons em negociação, em aspecto jurídico. Então, acabou que a Comissão dos Trabalhadores acaba fazendo esse papel, né, de mobilização, de circular na cidade, entregar panfleto, de falar com a população. Não estou dizendo que o sindicato não está fazendo isso, estou falando que não é o estilo. Acaba fazendo porque é empurrado, né? A categoria cobra, a Comissão dos Trabalhadores cobra, né? Mas no final está tendo uma unidade, né? Aqui em Guarulhos, enfim. Então o Sindicato dos Químicos está ajudando também, o Sincoverge, que é dos motoristas, né? Também está ajudando, entre outros sindicatos. Certo. E o sindicato tem dado, pelo menos, a estrutura, né, para os trabalhadores atuar? Da forma dele, sim. Do jeito dele, sim, né? Não tem uma unidade tão convergente como a gente gostaria, né? Mas tem feito, sim, né? Tem atuado, tem seus panfletos, tem as suas faixas, tem o caminhão, né? Vai para o ato, mobiliza a categoria, vai de uma madrugada na porta da fábrica, não, do setor, né? Enfim,
Tem feito, né? Tem os estilos, né? Eu gosto de um outro estilo, né? De outro estilo mais mobilizador, né? Tem um sindicato que eu sou bem fã, assim, que eu estou vendo atuar, que é o Sintrazen, lá no sul de Florianópolis, que está numa luta lá parecida com a nossa, da CONCAP. Mas assim também, por isso que eu falo que são estilos, né? Por exemplo, um estilo mais negociador, que é a tradição aí da força sindical, né? Que é um sindicalismo de resultados, é isso, de resultados, né? E às vezes o mais combativo, às vezes não traz o resultado, mas entende a sinuca de bico, de onde que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, o Mas ao sindicato mesmo do... tempo, uma negociação, uma porta fechada também não traz muito resultado também, não. Exato, e exatamente, por isso que aqui na luta da Proguaru, a gente fez questão de eleger uma comissão dos trabalhadores utilizando uma brecha na lei da CLT, que é da reforma trabalhista. No artigo 510, diz que empresas podem eleger seus representantes, né? E a gente então tem uma comissão de trabalhadores. Eu fui mais votado, né, aí na eleição, e aí estou fazendo esse papel também de representar diretamente os trabalhadores para garantir que as reuniões não sejam as portas fechadas. E isso tem funcionado. Por exemplo, na última reunião do dissídio coletivo, eu estava lá participando, tenho acompanhado, né? Então o sindicato convida. Então é isso, né? Então a gente está tentando garantir que isso não aconteça. Então E acaba como, que, na verdade, você tem um estilo híbrido. Isso é interessante, essa pergunta que você fez. Então você tem um estilo híbrido da atuação sindical, que não é um estilo único, porque daí a base também pressiona, tem um estilo de um lado, um estilo de outro, né? E isso se torna algo mais abrangente, vamos dizer assim. e como tem sido essas reuniões, Raul? Qual tipo de reunião você está falando? As reuniões que vocês estão fazendo, né, vocês com a prefeitura em relação tanto ao dissídio e tanto ao fechamento. Com a prefeitura tem 0 reuniões, não teve nenhuma em 10 meses. O prefeito nunca chamou a gente para discutir. Essa do dissídio é porque é obrigatório, né? Foi com o Tribunal Regional do Trabalho. Então, desembargadores, eles intimam o prefeito. Então, qualquer tipo de reunião dessa forma foi porque foi intimado, né? Então, por exemplo, outro elemento da luta foi a criação de uma comissão de estudos especiais. Então, também fomos convidados a falar, chamou lá também o presidente da empresa. Então, tudo assim sempre obrigatório, reuniões, raras reuniões assim convidadas. A gente chegou a conversar no meio da luta com o secretário da Educação em uma outra greve do mesmo tema, né? Que essa já é a segunda greve. Também conversou com o secretário da Fazenda e já conversamos com o presidente. Mas nunca em acordo nenhum, não, apenas, às vezes, diálogo, né? Mas com o prefeito, por exemplo, nunca. Né? Agora, entre a gente faz muitas reuniões, né? Os trabalhadores, a gente faz muitas reuniões à noite. Hoje, por exemplo, 8 horas tem uma. E está tendo também as assembleias, né? Muitas assembleias. Todo dia tem assembleia, então tem debate, discussão com os trabalhadores. Certo. E tem o prefeito de Guarulhos é de qual partido? PSD. PSD. E tem algum parlamentar de oposição, vereador de oposição que apoia essa luta? Tem. Acho que tem cerca de 9 vereadores, mas alguns bem mais engajados, né? Então, o vereador Edmilson, por exemplo, participa bastante do PSOL, a vereadora Janete Pietá, do PT, o Rômulo Ornelas não está participando tão fortemente, mas apoia a luta, inclusive ajudou num documentário, sempre vota a favor, quando precisa está lá, né? Então, a bancada é assim, a bancada do PA, a bancada de oposição, né? Bancada do PT, PSOL, que tem uma cadeira só, PP tem 2 cadeiras, é isso que a gente tem aqui. Né? E curiosamente, uma pessoa do DEM, que é o Laércio Santos, também nos apoia. De resto, é governo. Essa governo, o DEM, olha só. O... Eu acho curioso porque no Sul é o DEM que está lá acabando com uma empresa parecida com a nossa, né? Que é o Jean Loureiro, Florianópolis. E sim, e você falou um pouco, né, dessa questão, né, do apoio de
outros sindicatos, outras categorias, como que tá sendo isso, né? Como está sendo esse apoio? Quem está apoiando vocês? Então, é por isso que eu disse aí, tem a comissão dos trabalhadores, tem os sindicatos. São os sindicatos, tem os parceiros deles, né? Muitos parceiros, metalúrgicos, eu lembrei dos metalúrgicos agora. Sindiquímicos também, dos condutores, e que apoiam muito, eles se organizam, né? A força sindical, a agência sindical também, né? Que é a parte de comunicação deles. Eles se ajudam, prestam caminhão, vai no ato, faz panfleto junto, etc. Né? A gente tem contato mais, por exemplo, com a POSP, com o Simpro, que é a POSP de professores, Simpro professores também, bancários, a gente tem contato também. Tem contato, é uma luta muito grande de muito tempo. Tem muito Só contato uma com pergunta, advogados também. só uma pergunta. A POSP geral ou a POSP 7 Guarulhos? A sede de Guarulhos. Tá. Mas, por exemplo, a Intersindical também nos apoia, né? A Intersindical é uma central. Enfim, é uma luta muito grande, né? Então, muita gente participa. Sim, e como que a população tem recebido essa greve? Tem tido muito apoio da população ou não, né? Como tem... Olha, eu faria até um desafio para você que mesmo que não está em São José dos Campos, tentar entrar em contato com uma pessoa aleatória de Guarulhos, aleatório, fazer um teste aleatório. Aí você pergunta para essa pessoa, você está sabendo da luta da ProGuaru? Provavelmente ela vai responder que sim, que ela viu ou pela escola, ou ela viu pela TV, ou ela viu por um panfleto, ou viu uma manifestação. Aí depois você pergunta, e você apoia a luta da ProGuaru? Não, tipo, qual é a sua opinião? Aí ela vai responder, provavelmente, é um absurdo isso que está acontecendo, né? Então, acho que a mensagem já circulou na cidade inteira e tem um apoio da população. Tanto é que a gente conseguiu 30 mil assinaturas no começo do ano, sem validade jurídica, né? E depois as 15 mil assinaturas no referendo popular. Não é pouca coisa, né? Você que falou aqui, né, que o prefeito não recebeu vocês para poder discutir a questão do fechamento, né? E eu queria te perguntar, na sua opinião, por que ele está fazendo isso? Não está recebendo, está sendo tão antidemocrático, digamos assim? Eu não sei. Eu não sei porque não faz sentido. Ele poderia receber, ele poderia simplesmente ser. Eu não sei. Eu acho que é uma tática, né? A tática de ficar em silêncio, né? De não falar nada, de esconder a história, de nem citar um negócio e tal, né? Não sei dizer. Eu teria que perguntar para o prefeito, né? Prefeito, por que você não conversa com os trabalhadores, né? E agora vai gerando mais raiva, né? O pessoal agora quer esganar ele, né? Você é capaz de pegar o pescoço dele e dar uma apertada se aparecer, né? Enfim, então eu não sei dizer. Entendi. E você tem mais alguma coisa para dizer né, que não foi discutido aqui, né? Você mandou um texto aí para mim antes da entrevista começar, né? Que se você quiser, sinta-se à vontade que o espaço é seu. A gente acabou abordando um pouco sobre isso, né? Sobre o texto, né? Que são as licitações, né? O argumento mais forte dele é que a empresa faria mais barato, a empresa privada. Só que as licitações que estão saindo agora estão provando que não, que é mentira. Então, esse prefeito aqui, a gente dá um apelido para ele, é Gutinoco. Ele mente muito, mente sistematicamente, em tudo ele mente, tudo, tudo. E aí gera muita raiva, é muita mentira, 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 sistematicamente. Hoje ou ontem saiu uma matéria de um jornal aqui falando que a greve tinha uma adesão de 5% e que a maioria queria trabalhar. É muita mentira, muita mentira. A gente fez um monte de vídeo. Aí é claro, né? Eu deveria ter pensado nisso e falava, gente, vamos de uniforme. Que ele disse que a maioria é assessor, que. Nossa, mas haja assessor para botar na manifestação. Se você chegou a ver algum vídeo, Eu gigantes, as cheguei, passeatas gigantes que eu vi. eu vi umas fotos, tava grande, né? Não, mas ele falou que tinha 5% Muita mentira, cara. Como 5%? Não. A greve tinha 5%. O sindicato, o STAP, faz controle de presença. Todo mundo assina. Dificilmente alguém não assina. Então, o STAP tem um controle. Gerou em torno de 1.800 pessoas no ato.
se tem 1.800 pessoas no ato, tem aí 2.000 pessoas em greve, né? Com uma empresa de 4.700 trabalhadores, com muitas pessoas afastadas ainda, então bateu a casa de 70% facilmente. Então, não, é porque é mentira. Se ele falasse assim, geralmente a polícia faz assim, né? Tem uma manifestação, a polícia tinha 5.000, aí fala que tinha 3, né? Agora, de 70% para 5, é uma, tipo, nossa, velho. Eu acho que comeu, era para colocar 75%. Entendi, tá certo. Então acho que é isso aí, Raul. Estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aí agradecer você por ter aceitado o convite, né? Espero que essa discussão aqui, né, contribua aí para a luta dos trabalhadores e que a gente está sempre à disposição mesmo. Eu e o meu amigo que cuida do canal junto comigo, André Bom Tempo, esteja aqui em São José, que é alguns quilômetros, né, de Guarulhos. Então, né, boa sorte aí na luta e passo o bastão aí para você fazer as considerações finais. Obrigadão você, viu, Guilherme? Prazer estar conversando aí, mandando uma mensagem. A luta do trabalhador, aonde ela estiver, tem que ter alguém contando essa luta, né? Porque é assim que a gente vai aprendendo a lutar, sempre aprendendo com as lutas passadas, né? Hoje mesmo eu estou estudando sobre comando de greve, fundo de greve, me baseando em lutas que já aconteceram. Então, registrar a luta, às vezes, é mais importante para o futuro do que para o presente, né? Que alguém vai resgatar as táticas que foram utilizadas aqui, né? Então, fica uma mensagem aí para quem assistir esse vídeo, que a importância de lutar, que não é importante só para o seu presente, é para o futuro também, né? E em respeito aos que já se foram no passado também, né? É isso aí, então, né, mais uma vez agradecendo ao Raul, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem, né? Curta esse vídeo, isso é importante para que esse vídeo tenha um alcance razoável, né? E chegue num número maior de pessoas. Além de curtir esse vídeo e comentar, né? Compartilhe nas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram e qualquer outros aplicativos que existe aqui nesse campo vasto da internet. E também curta a nossa página que agora que se chama Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, também para poder ajudar a gente a fortalecer esse projeto, esse canal de entrevistas, de debates, de polêmicas e também de apoio à luta dos trabalhadores e também dos setores populares da sociedade. Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!